Meus irmãos e amigos, tudo bem? Muita paz de Cristo a todos vocês. Chamo sua atenção para a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 12 nos diz: Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha, você já se deu conta, você já se perguntou por que Adão se dirige a Deus com as suas palavras e não o chama de Senhor? É o que vamos falar nesta oportunidade. Quero que você nos acompanhe até o fim e não tenha esta palavra como simplesmente uma curiosidade bíblica, mas é uma palavra de esclarecimento a respeito de um ponto importante. Vem comigo. 2 versículos aqui no capítulo 3 de Gênesis, que Adão se dirige a Deus com as suas palavras e não o chama de Senhor. O versículo 12 é onde lemos, e o versículo de número 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, em nenhum momento você pode ver que Adão não chamou Deus de Senhor. Eu tenho alguns pontos a falar sobre isto. O primeiro ponto é certo que o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, Deus não é chamado de Senhor. Ele é mencionado como Deus 31 vezes em Gênesis capítulo 1, mas não é chamado de Senhor. Podemos deduzir, pensar e não afirmar, porque afirmar seria uma heresia, mas podemos deduzir que ele não é chamado de Senhor porque ainda não existe servo, né? Agora, segundo ponto, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele é identificado, é chamado de Senhor Deus, mas não pelo homem. Agora, quando chega aqui e então ele vem falar com o homem, com Adão, Adão se dirige a ele sem chamar de Senhor. Sabemos que chamar alguém de Senhor é uma questão de respeito, e ainda mais tratando-se da maior autoridade do universo, tratando-se do eterno Deus. E alguém pode me dizer, mas é porque Adão não tinha ainda estas informações concretas, ele não tinha assim um intelecto ampliado sobre este assunto, de que chamar Deus de Senhor seria um respeito. E eu te digo que não creio nisso, não creio assim. Por quê? Se Deus deu para Adão a autoridade, o domínio de todas as coisas que estão sobre a terra, conforme vemos o capítulo 1 e o versículo de número 28. Veja isso. Capítulo 1 e o versículo 28. Todas as coisas passaram a ser sujeitas a Adão. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então,
Deus não vai dar autoridade, Deus não vai lhe colocar em uma responsabilidade, em uma posição, sem que primeiro lhe dê a capacidade. Primeiro Deus capacita. Porque Deus não chama capacitado, mas Deus capacita os chamados. Se Deus lhe colocou aí, se Deus colocou em suas mãos esta responsabilidade, não fique se fazendo de coitadinho, não tenho, não posso, ou coisa assim. Deus colocou você aí porque lhe capacitou para isto. Entenda isto. Então, todas as coisas estavam sujeitas a Adão. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, tudo. Deus colocou Adão como o dominador de tudo. Então, isso mostra-nos que ele tinha, sim, um conhecimento ampliado, um intelecto ampliado. Veja que o capítulo 2, versículo 20 também, mostra-nos que ele colocou os nomes em todos os animais, em todas as aves dos céus, e tudo que ele chamou pelo nome, esse nome ficou. Ninguém mudou o nome. Isso mostra-nos inteligência, intelectualidade. Ele tinha capacidade. Você dirá, mas aonde quer? Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. Podemos deduzir, não afirmar. Mas podemos pensar que Adão entrou na onda do maligno. Veja isso. Porque o capítulo 3, versículo 5, o maligno, o inimigo na boca da serpente, também menciona Deus 2 vezes, mas não o chama de Senhor. Jamais ele chamaria Deus de Senhor, né? Ele quer se apresentar como Senhor, né? Diz assim, 3 e verso 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha isso. O maligno, ele é especialista em mostrar as vantagens e esconder as consequências. E se não tiver vantagem, ele coloca, como foi o caso aqui. Ele inventou uma vantagem. Não tinha nenhuma vantagem em Adão e Eva fazer o que fez. Mas foram na onda do maligno. E ainda hoje é assim. Esta maldade no coração do homem tem passado no DNA de todos os seres humanos. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm temor a Deus, não seguem a Deus, não chama a Deus de Senhor. Pode até chamar de Deus. Deus te abençoe, Deus te guie, Deus vá na tua frente. Mas para chamar de Senhor é uma questão de uma maior intimidade. De se colocar como servo, para poder então o chamar de Senhor. E as pessoas têm dificuldade de chamar o nome de Jesus, então as pessoas têm dificuldade, até chamam, mencionam Deus, mas para mencionar Jesus já tem aquela dificuldade, não tem intimidade, não tem. Isto mostra-nos que o homem precisa conhecer a Deus, o homem precisa receber a Deus do seu coração, na sua vida, e então ele terá intimidade para se dirigir a Deus, não só como Senhor, mas também como Pai. E dizer, Pai, eu te amo, tu és o meu Deus. Tá bom? Fica com esta palavra. Deus fale melhor ao teu coração aquilo que não está ao meu alcance.